O discurso do Bolsonaro me bota medo. E o discurso do Bolsonaro me bota medo porque eu sei fazer uma leitura do discurso do Bolsonaro a partir de duas perspectivas. Uma é a perspectiva de quem está dentro de uma bolha de conhecimento, que é a nossa perspectiva, e a outra é a perspectiva de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento a respeito de política. Nesse ponto, eu não vou dizer que eu sou privilegiado, Aquiles, eu vou dizer que eu tenho uma pequena diferença da realidade, talvez, que aconteça com você. A minha vida na política, como comentarista político, como uma pessoa que entende um pouquinho de política, uma pessoa que fala sobre política, que acompanha política, ela é muito recente. Então, existe uma realidade de interpretação do mundo a partir da ótica daquele que foi construindo o conhecimento. A pessoa que vai construindo o conhecimento dia após dia, ela não se lembra do tempo que ela era completamente ignorante. É muito difícil você se lembrar do dia em que você não conseguia ler uma palavra de um livro, porque você não conseguia fazer uma leitura. Você tinha 4 anos de idade, você não pegava um livro, via as letrinhas e não conseguia entender nada. Você não consegue lembrar desse dia. Você pode se lembrar da dificuldade que você teve no que você estudou ontem, ano passado, até 2 anos atrás, mas não de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Por que eu estou dando essa introdução, Aquiles? Há poucos anos atrás, eu não fazia comentários políticos, eu era tão somente um técnico de televisão que já tinha tido contatos com política através de uma participação como editor de imagens, o que significa que eu realmente não sabia de praticamente nada, não tinha estudado nada. Depois que eu entrei de uma forma muito profunda no jornalismo político, estudei ciências políticas, estudei economia e comecei a perceber essas nuances de manipulação e essas coisas. Mas essa minha condição de ter entrado recentemente na política, ela me dá uma vantagem nesse sentido. Eu consigo lembrar de quando eu era completamente ignorante. E porque eu consigo lembrar de quando eu era completamente ignorante, eu consigo ver o discurso do Bolsonaro a partir de uma perspectiva de quem é completamente ignorante. Eu te falo, Aquiles, que o discurso do Bolsonaro, a partir de uma perspectiva de quem está fora da nossa bolha, é preocupante porque é convincente. A primeira coisa que nós precisamos admitir, Aquiles, é que, olha, se você procura um site da internet da USP, tem aí o Universp TV, um dos melhores materiais já produzidos na história da humanidade, está lá na Universp TV, você vai perceber que ele não chega nem perto do Felipe Neto, nem perto, por exemplo, como é que chama aquele, do Whindersson, não chega nem perto do entretenimento, ou seja, a maioria do nosso povo está na ignorância política, está atrás do entretenimento. E na ignorância política, fora do conhecimento a respeito do assunto, o discurso do Bolsonaro conquista e mais. O discurso do Bolsonaro me mostra uma nova versão do Bolsonaro, que é uma versão muito perigosa. É um Bolsonaro que lê. Um Bolsonaro que não mais fala da cabeça para fora. Já não existe mais o Bolsonaro. E é isso que me preocupa. O discurso de hoje me mostrou que o Bolsonaro conseguiu desenvolver uma coisa que ele não tinha até pouco tempo atrás. A percepção de que ele é um ignorante incapaz de falar em público. E por isso, o discurso de hoje foi um discurso todo escrito por uma pessoa que realmente sabe o que escrever para conquistar quem não sabe a verdade. Só fazendo um parêntese aqui, Léo. Quem escreveu o discurso foi, segundo o colunista da revista Época, o Guilherme Amado, foi um discurso escrito a 8 mãos por general Augusto Heleno, chanceler o Ernesto Araújo, o deputado Eduardo Bolsonaro e o assessor da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins. Então, essas pessoas, 3 delas olavistas e uma delas integrante do núcleo militar mais reacionário do governo, foi quem redigiu a série de impropérios proferidos pelo Jair Bolsonaro lá na tribuna da ONU hoje, né? Então, Aquiles, eu volto a dizer, nós precisamos ter consciência que a consciência é para poucos. O que significa que o Bolsonaro não está, através daquele discurso,
tentando ser um cara que vai conquistar as mentes que sabem a verdade. Muito pelo contrário. Aquele discurso foi um discurso bem escrito, é um discurso que tem uma capacidade muito grande de conquistar as instituições militares, é um discurso que tem uma conotação muito nacionalista e é muito contraditório, porque o Bolsonaro é um presidente entreguista, mas o discurso dele faz uma coisa muito bonita que tem dado certo durante todo esse tempo, que é prometer aquilo que você não vai cumprir, você não está disposto a cumprir, mas também as pessoas não terão condições de avaliar. Eu posso prometer para você, Aquiles, que eu estou reservando para você um terreno na Lua. E a pergunta básica é, como que você vai provar que eu não estou reservando um terreno na Lua? Você tem que ter acesso à Lua e conversar com algum tipo de administrador da Lua. O cartório da Lua vai falar, não tem nenhum registro seu aqui. E esse é o detalhe mais importante do discurso do Bolsonaro que as pessoas não conseguiram perceber. Todas as promessas do Bolsonaro são promessas que acabam ficando no ar, que acabam ficando suspensas porque elas vão para uma locus além da compreensão mediana. Locus além da compreensão mediana é aquela coisa que conquista, te faz ficar vibrando, sonhando com aquilo, mas você não tem condição de avaliar nem a possibilidade daquilo acontecer e nem se aquilo que ele está falando é realmente verdade. Então você veja, o Brasil não existe no mundo, Aquiles, não existe no mundo um país que se dê por satisfeito. Não existe no mundo. Então, seja Suíça, seja Suécia, Estados Unidos, Japão, não. Os países não se dão por satisfeitos, porque sempre vai haver dentro daquele país uma pessoa que é mais pobre que a outra. Então, toda vez que você usar o argumento de desenvolvimento econômico, você vai conquistar as pessoas, né? Make America Great Again. Nós estamos falando da maior economia do mundo, pedindo para ser grande de novo. Esse foi o slogan que levou o Trump à presidência da República. E olha, o cara já estava falando... É a mesma coisa de eu dizer o seguinte, olha, aquele time ganhou todas as Copas do mundo, nunca teve um time para colocar ele em segundo lugar. Ele ganhou todas as Copas. Essa é a realidade dos Estados Unidos nos últimos anos. Ele sempre foi a primeira economia do mundo, sempre foi a maior potência militar. Imagine que aquele time faz a campanha, vamos lutar para vencer de novo. Tá, é lógico que você tem que lutar para vencer de novo, mas vamos lutar para vencer again, como se não fosse o vitorioso. Esse é um detalhe que funciona, porque sempre as pessoas querem mais, né? Recursos limitados e desejos ilimitados, desejos infinitos. No momento que o Bolsonaro traz esse discurso de desenvolvimento econômico, esse discurso de patriotismo, são discursos vazios, discursos que acabam tendo um certo alicerce. Eu vou falar sobre o discurso do Bolsonaro relacionado à Amazônia e falo com você, Aquiles. Olha, se esse discurso tivesse, e por isso que eu falo do perigo desse discurso, se esse discurso não tivesse vindo do Bolsonaro, eu acreditaria nesse discurso. E não vou falar que eu acreditaria. Esse discurso do Bolsonaro relacionado à Amazônia, 50% dele está no meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em jornalismo político. É um discurso de que realmente os índios são aproveitados por ONGs para fazer política, está tudo lá. Então, eu não estou necessariamente tomando partido do Bolsonaro, eu estou falando sobre algo que eu já falei, está num trabalho acadêmico meu. Esse discurso de que, olha, determinados locais estão sendo utilizados por estrangeiros, ocupação de fronteira, tudo isso são coisas que são ditas há muito tempo e não tem condições de dar errado. Porque realmente, se você fala com o povo, você vira para o povo e fala da seguinte forma, a Alemanha usa 50% do seu terreno para plantar, o Brasil só usa 8%, né, 14%, o Brasil tem que usar mais. Quem vai discordar disso, Aquiles? Nós estamos falando em desenvolvimento, nós estamos falando em prosperidade, nós temos que produzir mais, é claro que nós temos que produzir mais. Olha que coisa maravilhosa. É um discurso muito perigoso. E é um discurso que ele só pode ser confrontado com a verdade. Não adianta a gente chegar aqui falando que o discurso do Bolsonaro é ridículo, porque nós sabemos que ele é ridículo. Nós sabemos que a teoria da Terra plana
é ridícula, mas tenta chegar perto de uma criança de 6 anos e contestar a teoria da Terra plana perto de um terraplanista. Você vai perder, porque a criança de 6 anos, Aquiles, ela ainda não tem consolidada na cabeça dela a ideia relacionada aos fundamentos relacionados à física para a pessoa entender a atração de corpos e entender que a Terra não é plana. Então, o que está acontecendo hoje na sociedade brasileira? O nível de amadurecimento da nossa bolha, das pessoas que estão assistindo aqui, é um nível de amadurecimento para receber o discurso do Bolsonaro como a teoria da Terra plana. A gente recebe isso e fala, mas que absurdo. O cara está falando que Foro de São Paulo é uma tentativa de tomar a América Latina. Nossa, o cara está falando até hoje desse papo de socialismo. O cara está falando que na Venezuela não é democracia porque os Estados Unidos querem tomar o petróleo. Isso é dentro da nossa bolha de conhecimento, que tem essa percepção que está tudo errado. Agora, sai da nossa bolha de conhecimento. Vai para uma criança de 6 anos e fala da teoria da Terra plana. Vai pegar. Vai para o resto da população brasileira. Pessoas que vendem a geladeira de casa para entregar o dinheiro para um pastor e leva esse discurso do Bolsonaro. Esse discurso que as coisas estão ruins porque foram anos de socialismo. Todo mundo sempre vai achar que as coisas estão ruins. Sabe por quê? Porque a pessoa sempre quer mais. O cara que, olha, as famílias que antes elas não tinham nem o que comer, hoje elas têm casa própria, carro novo, e até poucos anos atrás, até 2014, estavam empregadas e estavam mesmo assim querendo mais. Então, sempre o discurso de mais vai funcionar. E esse discurso do Bolsonaro, que nós apenas, somente nós, conseguimos ridicularizar, porque nós temos a noção do emissor, que é um emissor ridículo, nós sabemos o que o emissor está fazendo, que é entregar o Brasil, e mais, nós sabemos o resultado do bolsonarismo, que é a quebra da nossa indústria e a redução do Brasil para a colônia, nós temos essa consciência. Mas esse mesmo discurso que a gente escuta como balela, ele soa como música aos ouvidos de quem quer aquilo que o Bolsonaro está falando. O que o Bolsonaro propõe com menos socialismo? Mais desenvolvimento. O que o Bolsonaro propõe com redução da preservação da Amazônia? Mais produção de alimentos. O que o Bolsonaro propõe no momento que ele fala que os índios estão ocupando as terras? Igualdade. É o velho discurso que o índio é um vagabundo que está lá ocupando as terras. E aí ele traz um índio para falar que não. Olha que não tem nada disso não. O que a gente quer é desenvolvimento. A gente não quer ficar vivendo às custas do Estado. Olha, enquanto nós conseguimos perceber esse discurso como ridículo por causa do nosso nível de desenvolvimento intelectual dentro das ciências políticas, eu falo com você que para as pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, ou seja, a maioria do povo brasileiro, para as pessoas que estão fora dessa bolha, eu consigo ter essa percepção, porque há 5 anos atrás eu estava fora dessa bolha, eu te falo, o discurso do Bolsonaro é lindo, é maravilhoso. O discurso do Bolsonaro para nós foi ridículo, mas para a maioria do povo brasileiro, ele vai ser recebido como sendo uma coisa fantástica, apesar de que todo jornalista sabe que é ridículo, todo cientista político sabe que é ridículo, todo mundo que acompanha a política sabe que é ridículo, mas dentro das igrejas vai ser lindo, dentro do fanatismo bolsonariano vai ser lindo, e pode até conquistar índios, porque ele está falando que nada, vocês vão perder as reservas, mas daqui uns dias todos vocês terão jatinhos, iates e serão milionários. É uma promessa que a gente sabe que não vai se cumprir. É uma promessa de balela que a gente sabe que nunca vai dar certo. Mas as pessoas elegeram Bolsonaro acreditando que ele daria certo. Precisamos levar em conta que essa é a nossa sociedade. Uma sociedade que acreditou no kit gay. Uma sociedade que acreditou numa mamadeira de piroca. Essa é a nossa sociedade. A gente precisa estar preparado para essa sociedade, transformar essa sociedade e mudar o nível de conhecimento para essa sociedade não continuar sendo feita de idiota.